Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Pessoal, vamos falar sobre dízimo, Malaquias, onde todo pastor trabalha, né? Malaquias 3, 9 e 10. Olha só o que diz. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeiro ponto que vocês têm que analisar é que dízimo era conceito judaico ou era conceito cristão? Primeiro ponto, que os cristãos não existiam, então está no Antigo Testamento. Dízimo era conceito que? Judaico. Então a gente tem que voltar 2.500 anos atrás e saber qual que era esse conceito judaico, ou seja, 500 anos antes de Cristo. Olha só o que diz aqui. Primeiro no verso 9 e verso 10, você tem que entender para quantas nações era. Olha só, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. A nação toda. Não é as nações, e sim a nação toda, apenas uma nação, ou seja, a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do tesouro, apenas uma casa, apenas um templo. Deu para você compreender agora? Vamos ver agora por que o narrador está dizendo que Deus está repreendendo os sacerdotes. Por quê? Capítulo 1 de Malaquias, verso 6, verso 7 e 8. Vai falar de uma repreensão contra quem? Não era contra o povo, era contra os próprios sacerdotes que estavam roubando o povo. Olha só, verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Você percebeu agora que o dízimo era para oferecer sacrifício também em prol dos pecadores? Então o dízimo está muito bem mostrado aqui para você, que era o quê? Era do plantio da terra, né, que eles plantavam ali, então eles cultivavam a terra ali, plantavam, né, o que eles plantavam ali, eles davam a parte para o sacerdote. Também tinha do que? Dos animais, e desses animais pegavam o melhor e matava, tirando o sangue, né, do sacrifício ali, em prol dos pecados daquelas pessoas. Você compreendeu agora? Aí você olha para quem? Para Jesus. Jesus não é o sacrifício que derramou sangue, o sangue do Cordeiro? Então se Jesus derramou sangue por você, logo então você não precisa mais dizimar. A própria Bíblia lá no Novo Testamento vai dizer o quê? Que vós sois o sacerdote de Deus. Vós sois o templo de Deus. Nessa época aqui precisava de um templo, porque tinha sacerdote. E o sacerdote também oferecia sacrifício de pecado pelo povo. Então, se não há necessidade mais de templo, também não há necessidade de sacerdote. Também não há necessidade de oferecer sacrifício por ninguém por pecado algum. Por quê? Se Jesus ofereceu por você o pecado, então logo não precisa nada dessa cerimônia aqui. Até o Novo Testamento, Jesus vai dizer que o templo iria ser destruído. E ele diz, né, lá no Novo Testamento vai dizer, né, os discípulos, vós sois o sacerdote de Deus, vós sois o templo de Deus. Se eu sou o templo, se eu sou o sacerdote, então eu não preciso mais nada disso aqui. Aí as pessoas, né, os pastores vão recorrer a quem? Ao Abraão, dizendo que o Abraão pagou o dízimo e não estava na lei. Sim, o Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Quantas vezes o Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque na sua vida? Quantas vezes? Foi apenas uma vez que ele pagou. Não foi todo mês, não foi todo ano. E foi despojo de quê? Despojo de uma guerra. Quando você busca estudar a história de Abraão também, você vai ver que a história de Abraão foi montada para fazer um povo dizimar que não estava seguindo isso aqui. Então eles criaram essa história do Abraão, dizendo que o Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e agora quem mora nessa terra, quem está morando nessa terra aqui, tem que seguir o conceito do Abraão. E vocês agora têm que pagar o dízimo para nós, que era essa briga que estava tendo entre eles. Um grupo não pagava o dízimo e o outro grupo queria cobrar o dízimo. Então um grupo profetizando para fazer o outro grupo dobrar ao povo que já estava na terra de Canaã. Falou, o Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E vocês agora têm que pagar também. Nós estamos morando aqui, vocês têm que pagar o dízimo para nós. Então, quando você estuda a história de Abraão, vocês vão ver muitas coisas na história de Abraão. É só vocês estudar.